Você acha que quanto mais novo um avião, mais seguro o voo? Nem tanto. Os modelos comerciais modernos são muito robustos. Um dos mais antigos deles, o Boeing 737-200, fez seu primeiro voo há 40 anos e ainda faz de 3 a 4 regulares por dia. Mas o que acontece com a aeronave quando ela é aposentada? Existem várias opções para aquelas que não voam mais. Uma das mais comuns é o simples armazenamento. Caramba, esse não seria um ótimo nome para um cemitério? Simples armazenamento. Provavelmente não. Os melhores locais para esse fim de armazenar aviões são desertos com climas secos, onde as aeronaves não enferrujam rapidamente. Não deve haver tempestades de areia na área ou sal no ar. Também é preciso haver espaço livre, suficiente para construir um grande estacionamento, uma pista longa e uma infraestrutura local para servir, consertar ou desmontar as grandes máquinas voadoras. A maioria dessas áreas está localizada ao sudoeste dos Estados Unidos, na Califórnia, no Arizona e no Novo México, mas há algumas em outros países também. Em 2013, o aeroporto de Teruel foi aberto perto da cidade espanhola de mesmo nome. Ele está localizado em uma área deserta, a uma altitude de cerca de 1 quilômetro, com um clima semiárido, a combinação ideal para armazenar aviões. Já existem mais de 100 deles guardados lá, e atualmente o local está em expansão para poder abrigar o dobro. Teruel não aceita voos regulares, mas é o maior depósito de aeronaves da Europa. Então, o que acontece com elas depois que chegam? Algumas ficam por lá por um curto período de tempo, enquanto os direitos de propriedade passam de um dono para outro, e às vezes a espera se arrasta. Outras são reparadas e algumas encontram seu local de descanso final. Simples armazenamento. Elas ficam nesse local de descanso por vários meses, ou até anos, durante os quais são desmontadas em partes. O que resta é enviado para processamento adicional. Os restos não processados dos aviões velhos permanecerão em um cemitério apropriado, como o Boneyard, da base aérea de Davis Mountain, no Arizona. Além dos modelos comerciais, existem cerca de 4.400 outros veículos, incluindo 40 aeronaves espaciais. É provavelmente o maior cemitério de aviação do mundo. Meio que faz você se perguntar como seria um avião zumbi neste lugar, não é? Um avião não é apenas o resultado do trabalho de um engenheiro ou um meio de transportar pessoas e mercadorias. É um monte de peças e materiais úteis que podem ser utilizados de maneiras diferentes, separados um do outro e da própria aeronave depois que ela não está mais em uso. Quando o proprietário decide que um avião nunca mais vai subir ao ar novamente, ele primeiro salva todas as partes funcionais que puder: motores, eletrônicos de aviação, elementos do sistema de combustível, freios e partes separadas do corpo. A Air Salvage International afirma que 95% das aeronaves modernas podem ser reutilizadas. Às vezes, partes da fuselagem e outros elementos não são reciclados, mas são dados a pessoas que possam estar interessadas. Por exemplo, o cockpit pode ser usado para treinar pilotos, enquanto a cabine de passageiro vai para o treinamento de comissário de bordo, bombeiros e comandantes. Empresas especiais lidam com desmantelamento e retirada de peças dos aviões. Elas também consertam e fazem manutenção daquelas que ainda são capazes de voar. Uma delas, a British Air Salvage International, diz que apenas os motores em funcionamento valem de 2 a 4 milhões de dólares, o que representa cerca de 85% do custo de uma aeronave antiga. As aposentadas também são muito procuradas em Hollywood. Você não achava que os estúdios faziam filmes em aviões que funcionavam de verdade, não é? Na Universal Studios, há um enorme cenário de filmagem ao ar livre de um acidente aéreo, construído para um filme dirigido por Steven Spielberg. Um Boeing 747 foi comprado para a produção, depois desmontado e transportado para a Universal. Custou $60 mil, o que é bastante razoável para um antigo modelo, mas a despesa real foi com o transporte. Foi preciso usar caminhões, uma escolta policial e um helicóptero, com um custo final de $200 mil. Após a produção, o cenário completo ficou como havia sido durante as filmagens. Agora, os visitantes podem vê-lo ao visitar o estúdio. E sim, é bem legal. Talvez o destino mais honrado de um velho avião seja se tornar parte de uma exposição de museu.
Pode ser um especializado em aviação, como o Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos, em Dayton, Ohio, ou uma coleção universal de diferentes veículos, como o Auto e Technik, em Sinsheim, que é um museu de tecnologia na Alemanha. É o único do mundo onde você pode ver os aviões supersônicos de passageiros que já foram usados para a aviação comercial. O Concorde britânico-francês e o Tu-144 soviético. Uma das coleções mais impressionantes de máquinas voadoras está reunida no Intrepid Sea, Air and Space, em Nova York. É um porta-aviões que foi transformado em museu. Entre suas exposições estão não apenas aviões militares e um Concorde, mas também naves espaciais americanas, como o ônibus Enterprise e a Soyuz. O navio está parado no Rio Hudson, no Pier 86, com arranha-céus de Manhattan como pano de fundo. Às vezes, os aviões também são usados como monumentos em todo o mundo. Em sua maioria, são pequenos modelos militares que servem para comemorar pilotos heróicos. Mas, em algumas ocasiões, grandes aeronaves de passageiros também se tornam monumentos, como um lembrete de toda uma época na história da aviação. De vez em quando, aviões antigos começam uma vida totalmente nova. Eles podem até ser transformados em um restaurante ou salão de exposições. Bem, no aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, Suécia, um Boeing 747-200 foi reconstruído como um hotel. Chama-se STF Jumbo Stay. O avião fez seu primeiro voo em 1976 e continuou voando até 2002, quando a companhia aérea a qual pertencia quebrou. Foi ali que a aeronave ficou para sempre. Agora, o hotel oferece acomodações do tipo albergue e quartos separados com banheiro. O melhor e mais incomum quarto no hotel é o do cockpit. Nele, os hóspedes têm não apenas um banheiro, mas uma varanda com vista para o campo de voo. E se você acha que dormir em um avião aposentado é legal, que tal jantar em um? Perto do aeroporto de Zurique, fica a Runway 34. Ele foi construído em um abrigo de estacionamento por cima de um antigo modelo de passageiros soviético produzido em 1957. Outra aeronave vintage, a Lockheed Constellation, de 60 anos, ou Connie, foi conduzida em um caminhão de Maine a Nova York para se tornar um bar e restaurante exclusivos para o TWA Hotel. Depois de 30 anos de carreira, Connie foi comprada pela primeira vez em 1986 por uma companhia aérea regional no Maine, que a transportou para o aeroporto de Auburn-Lewiston para voltar a voar novamente. Mas, em vez disso, algumas de suas peças foram vendidas para reparar outras Connies. Eventualmente, o hotel TWA deu-lhe uma nova vida. Em casos ainda mais raros, modelos antigos como a Connie são capazes de retornar a voar. O último voo regular de um Lockheed Constellation foi realizado em 11 de maio de 1967, cerca de 21 anos depois que esses aviões começaram a operar através do Atlântico, de Nova York a Paris. Pequenas operações de carga e transporte ocasional foram realizadas até o início dos anos 90, mas a era dos modelos movidos a hélice do tipo pistão havia terminado, e o Constellation era seu símbolo. Eles foram substituídos por turbojatos, que eram mais rápidos, mais confortáveis e sustentáveis. Algumas das 850 Connies foram enviadas para os museus, e uma delas se tornou um restaurante, como acabamos de ver. Mas a maioria foi aposentada. Parecia que ninguém jamais teria a chance de voar em uma novamente. Felizmente, um grupo de entusiastas encontrou no final dos anos 90 o último modelo Constellation remanescente que ainda podia voar na República Dominicana. O avião foi consertado nos Estados Unidos, levado para a Suíça e posto em operação fazendo voos curtos e envolventes com os passageiros. A compra de uma passagem permitia um voo partindo do aeroporto de Basileia, completado com uma lição de história sobre o Constellation e a experiência de ser um passageiro na década de 1950. Todo o projeto foi apoiado pela SCFA, Associação de Passageiros do Super Constellation, e pela empresa de relógios Breitling. Infelizmente, chegou ao fim quando a Breitling retirou o apoio financeiro. A SCFA não conseguiu financiar o projeto por conta própria e logo anunciou que os voos no Connie não seriam mais feitos. Bem, nada é eterno afinal. Mais cedo ou mais tarde, o destino é o simples armazenamento. Você já esteve em um hotel ou restaurante feito de avião? Deixe-me saber nos comentários. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros para você se divertir. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.